E aí, já encontrou a resposta? Vamos lá, vamos dar uma olhada então? É só acompanhar, veja aí. Questão de número 5, ele fala em a metáfora. Qual das sentenças abaixo do texto 1 e tal apresenta a metáfora? Vamos lá. Comparação sem conjunção, né? Já vimos isso, né? Estabelece, ó. A metáfora é uma das formas de estabelecimento de semelhanças por comparações. Dá disso tudo. Agora, comparação sem conjunção, tá? Sabe-se lá por que arcaico crime, né? Por que arcaico crime por eles cometido? E aí, gente? Crime pode ou não pode ser arcaico? Pode ser antigo, nenhum problema. O crime foi cometido. Não há nenhuma metáfora aqui, linguagem realmente denotativa. O insone é um imortal de orelhas. Tá tranquilo, né? Comparação. Marque isso, ó, o verbo ser, destaque aí. O verbo ser é super característico, gente, das metáforas, muito comum. Veja que até os exemplos que eu usei antes, né? O amor é um grande laço. O amor não é um laço, força de expressão, né? Você é luz e tal, não é luz, força de expressão. Então o verbo ser é muito característico. Rapaz, minha vida é uma coxa de retalhos. Veja, não é uma coxa, é força de expressão, maneira de dizer, percebeu? Então o verbo ser é muito característico nesse contexto aí metafórico, tá? De elaboração de metáforas, muito cuidado com esse negócio aí. Letra B, resposta certa. O momento imortal de orelhas, olha só, ainda assim é metafórico, né? Figurativo, você vê que é bem absurda a comparação. O momento mais temido pelo insônia é a hora de ficar sós. Não, nenhum problema. Escolhi um filme desinteressante. Não, o filme pode ser desinteressante. Não tem nenhuma linguagem figurada aqui, isso aqui pode ser real. O murmúrio indiscernível, olha só. Murmúrio indiscernível. Quando ele fala no murmúrio indiscernível aí, é que não dá para discernir a questão do murmúrio, não dá para diferenciar, né? Pelo menos em relação a isso aí, tá? Então, nesse contexto, se eu não consigo discernir, identificar, claro, eu tenho essa mesma coisa aí como murmúrio. Mas aí, é uma metáfora? Não, né? Eu não consigo identificar, discernir esse contexto murmúrio, não consigo clarear no meu entendimento o que é isso. Não há nenhuma metáfora aqui não, tá? Resposta certa, portanto, letra B de bola. Tranquilo, vamos lá. Questão de número 6. A sentença em que as palavras porque têm o mesmo sentido com o mesmo emprego de sabe-se lá porque arcaico crime é. Olha só, gente. Ele quer saber a palavra porque com o mesmo sentido. Sabe-se lá por que razão, por que motivo. Ele quer que você identifique aí o emprego da palavra porque nesse contexto. E aí, o que você acha? Câmbio? Primeira coisa, você vai ter que identificar mesmo o contexto, né? Ele está dizendo assim, tem o mesmo sentido com o emprego de sabe-se lá por que arcaico crime. Sabe-se lá por qual arcaico crime. Então ele coloca por qual arcaico, você tem exatamente esse contexto aqui dentro da frase. Tá. Este é o lugar por que andou para chegar ao hotel. Este é o lugar pelo qual andou. O lugar pelo qual quem anda, anda por algum lugar. Então não é o mesmo sentido. Porque a insônia é um problema crônico. Veja. Porque a insônia, esse porquê aqui, está dentro de um pontinho. Eu não posso colocar porquê nesse contexto, claro, sem perguntar, né? Porque no início da frase, separado e sem acento, pergunta. Se eu tivesse uma pergunta, né? Por que a insônia é um problema crônico? Eu colocaria uma interrogação aqui, um ponto de interrogação, e esse porquê seria separado sem acento. Agora, se eu estiver explicando, esclarecendo de alguma forma, esse porquê seria junto e sem acento, né? Por que a insônia é um problema crônico? Veja, porquê, pergunta separado. Se eu respondesse, porque a insônia é um problema crônico, eu estou afirmando e declarando, esse porquê seria junto e sem acento, ok? Porque junto e sem acento nesse contexto aí. Fora. Letra C. Os autores lutam porque os direitos autorais lhes sejam pagos corretamente. Eles lutam para que, a fim de que, os direitos autorais lhes sejam pagos. Esse porquê aqui, lógico, seria teoricamente para quê, né? Porque sinônimo de para quê, está fora. Não tem. Sabe-se lá por qual arcaico crime? Não está no sinônimo de por qual. Seguramente não. Eles lutam para que, a fim de que, e esse porquê ainda está viajado aí na maionese. Vamos lá. Letra D. Por que ler antes de dormir? Se for uma pergunta, por que ler antes? Interrogação. Não é isso? Pergunta, início de frase. Se for uma interrogação, separado e sem acento.
E se eu colocar junto, porque ler antes de dormir fica sem sentido. Não é isso? Então, nesse contexto aqui, sendo pergunta e início de frase, claro. Aí você já tem uma pergunta, tem que ter o sinal de interrogação. A resposta certa é a letra E, porque conjuga exatamente isso que a gente vinha falando, né? Você tem aqui claramente um sinal de interrogação, um ponto de interrogação, e o porquê realmente é separado e sem acento, porque indica mesmo uma pergunta, né? Uma frase interrogativa direta. Olha só. Por que habilidade ele se destacou em sua carreira? Por qual habilidade ele se destacou? Percebeu aqui? Mesmo sendo uma pergunta, eu troco esse porquê por qual. Sabe-se lá por qual arcaico crime. Por qual habilidade? É o mesmo por qual. Tá vendo aqui? Então aqui, mas Marcelo, mas aqui não tem também por qual? Não. É o lugar pelo qual andou e não por qual andou. Certo? Não dá, é pelo qual. Certo? Então muito cuidado com essa comparação, cuidado com essa coisa aí, para não estar confundindo essa história dos empregos dos porquês. Vamos relembrar. Olha só. Porquê separado e sem acento. Você usa o porquê separado e sem acento numa questão bastante simples. Você tem, por que você fez isso? Esse porquê é usado em perguntas e início de frase. Perguntas interrogativas, claro, diretas, né? Direto ao assunto mesmo. Você pode usar também esse porquê separado e sem acento, que está na questão aí, para indicar porquê motivo, porquê razão, quando a palavra razão vier subentendida ou expressa. Se ela vier subentendida ou expressa, por qual motivo, por qual razão? Aí, tranquilo, você vai utilizar o porquê separado e sem acento, claro. Lembra aquela música de Tim Maia? Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti. Pronto, pois é. Não sei por que, separado sem acento. Não sei por que, motivo, você se foi. Não sei por que, razão, você se foi. Observe, você tem aí a palavra motivo, a palavra razão, implícita, subentendida, nesse contexto da música aí do Tim Maia. Eu posso ter ainda uma outra circunstância desse porquê, quando você pode, por exemplo, trocar por pelo qual, né? Este é o caminho porque passo todos os dias. Este é o caminho pelo qual eu passo todos os dias. Semelhante aí à letra A, né? Ele falou o lugar porque andou, o lugar pelo qual andou. Semelhante aí. Então você tem 3 usos específicos somente para o porquê, que falamos agora, que é separado e sem acento. E se eu colocar um acento nesse porquê separado? Geralmente esse porquê separado, ele só será acentuado quando ele vier no final da frase, né? Se eu disser assim, você fez isso por quê? Pergunta, fim de frase. Você fez isso por quê? Você não veio? Por quê? Separado e com acento. Interrogação. E no caso dos porquês juntos, como é que fica aí? Simples, né? Porque junto é conjunção, porque junto é conjunção. Junto sem acento. Eu uso em 2 casos. Resposta ou explicação. Resposta com valor de causa. Explicação, desculpem. Explicação quando eu troco pelo pois. Vamos ver um exemplo. Estamos estudando porque queremos passar no concurso. Estamos estudando porque queremos passar. Pois queremos passar. Quando você trocar o porquê pelo pois, ele é explicativo, ele tem função explicativa. Tá, legal. Agora eu posso dizer, por exemplo, por que você não veio ontem? Aí o cara responde, por que não deu? Porque eu não quis, porque eu não estava afim. Por causa disso. Veja, eu agora utilizo um porquê para indicar causa, para responder à causa de uma circunstância. Entendeu agora a diferença? Então, ó, esse porquê junto e sem acento, resposta ou explicação. Resposta com valor de causa, explicação quando você trocar pelo pois. Fácil. Por último, o quarto porquê. Claro, nesse caso aí, porquê junto e com acento. Se for junto e acentuado, fica substantivado. Junto e acentuado, substantivo. Ele vem precedido de um elemento determinante. Sempre antes dele existe um determinante. Seja artigo, numeral ou pronome. Adjetivo, não importa. Geralmente artigo, né? Eu vou te dar 2 porquês. As pessoas ficam mal acostumadas, você já viu? Porque as pessoas pensam que o porquê só é substantivo quando tem artigo na frente. Ah, é aquele que tem o O, né? Antes, né? Não, necessariamente não. E se eu disser, tudo bem, eu quero saber o porquê de tantos problemas. Esse O aí, claro, esse O indica, né, exatamente esse contexto aí de substantivação. Eu quero saber o motivo, a razão. Eu quero saber o porquê disso tudo. Eu quero saber o motivo. Veja, quando o porquê é junto e com acento, ele é sinônimo de motivo ou razão. Você não acrescenta, como naquele caso que a gente viu. Você não acrescenta, não subentende, você troca. O motivo, o porquê, a razão são sinônimos. Tira um, coloca o outro. Eles não coexistem na mesma frase. Entendeu isso aí agora? Tá.
Marcelo, mas você falou de determinante, aí eu não entendi aquela história lá. Você falou que não precisava ter artigo somente. Gente, o artigo é uma maneira, é um caminho. Eu quero saber o porquê disso tudo. Eu quero saber o motivo, a razão. É fato. Mas veja a coisa, se eu disser assim, olha, eu vou te dizer 2 porquês. Veja como mudou. Eu vou te dizer 2 porquês. Eu vou te dizer 2 motivos. Eu vou te dizer 2 razões. Percebeu a diferença? 2 motivos, 2 razões. Eu agora tenho um numeral, transformando o porquê em substantivo. Substantivando-o. Mas é diferente. Belos porquês aquele que você apresentou, hein? Belos é adjetivo. Belos porquês. Eu posso estar ironizando, tanto faz. Mas eu tenho um adjetivo determinando. Entendeu a diferença? Olha, seus porquês não me interessam. Aqueles porquês, esqueça-os. Veja a diferença? Eu uso agora um pronome. 2 exemplos de pronomes. Então, cuidado com essa história de pensar o porquê, o cara pensar que é só com o na frente. Não. A palavra porquê pode ser substantivada sempre que vier um determinante na frente. Qualquer uma dessas classes que acabamos de falar. Vamos voltar para a questão? Vai lá, veja aí, acompanhe. Então você viu, né? O lugar pelo qual andou tranquilo. Porque a insônia, se é pergunta, tem que vir interrogação aqui, interrogativa direta. Lutam porque os direitos autorais lhes sejam para que, a fim de que, esse porque é junto e sem acento. Aqui você tem por que ler antes de dormir, interrogação. E aqui de novo, tudo certinho. Maravilha. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão do número 7. Vamos virar a página aí. Beleza, tranquilos. Vamos lá. Eletrobras, administrador. Observe a regência do verbo em destaque no trecho abaixo. Retirado do texto 1. Protegendo. É legal isso na produção. Protegendo. O que quer que esteja protegendo o insone de si mesmo. Com que verbo em destaque abaixo ocorre a mesma regência? Lembrando que esse com que, claro, tem sentido de com qual verbo. Ok, mesmo está daquele porquê da questão anterior. Com qual verbo ocorre a mesma regência? Pessoal, quem protege, protege alguém. O verbo proteger é transitivo direto. É isso? Então tá bom. Verbo transitivo direto. O insone é objeto direto, ou seja, um complemento do verbo que não precisa de preposição, que dispensa a preposição. Proteger alguém, proteger algo. Protege aqui sem preposição. A reportagem mostrava a importância da cesta, né? Do descanso depois do almoço. E aí, pessoal? Ele quer saber onde ocorre a mesma regência. O que quer que esteja protegendo o insônia de si mesmo. E aí, transitivo direto ou direto e indireto? Proteger algo de alguém, seria isso ou não? O que você acha? Nesse contexto aqui, sim, né? O que quer que esteja protegendo o insônia de si mesmo. Proteger alguém de alguma coisa. O verbo proteger, nesse contexto aqui, ele está sendo usado como verbo transitivo direto e indireto, né? Marcelo, mas não é transitivo direto? Se eu estivesse protegendo o insônia, protegendo alguém, ele protegeu a lei, ele protegeu o filho, ponto. Aí está certo. O verbo proteger estaria sendo usado como objeto, como verbo transitivo direto. Nesse contexto aqui, em função desse termo de si mesmo, vamos recapitular, vamos amarrar o discurso aí. O verbo proteger, nesse contexto de frase, ele está trabalhando como verbo transitivo direto e indireto, tá? O insônia de si mesmo, proteger alguém de alguma coisa. Então está aqui, VTDI. A reportagem mostrava a importância da cesta. Mostrar o quê? A importância da cesta. Isso tudo aqui é um pacote só, é o mesmo complemento do verbo mostrar. Você mostra alguma coisa, a importância da cesta. Verbo transitivo direto. Letra B. A menina criou o costume de dormir. Quem cria, cria alguma coisa. Criou o costume, tá? Mas criou o costume de quê? Não. Você não cria alguma coisa de quê? Isso aqui é só especificador do costume, tá? O verbo criar aqui realmente é transitivo direto. Cuidado com essa armadilha aqui. Antes de dormir, ele se esqueceu de desligar. Quem se esquece de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Exige preposição. Nesse contexto aqui você tem direto e indireto. Tem os dois. A insônia não livra o trabalhador de cumprir seu horário. Quem livra alguém de alguma coisa. Essa é a resposta certa.
o verbo livrar aqui, livrar alguém de alguma coisa, transitivo direto e indireto. Percebeu? Tranquilo. Na letra E, o cientista tinha orgulho de suas pesquisas. Tinha o quê? De quem? Não é, olha só. Orgulho disso. Orgulho de quê? Complemento da palavra orgulho. Mas o tinha é verbo transitivo direto. Tinha o quê? Orgulho de tal coisa. Certo? Então, o tinha aí é verbo transitivo direto, cuidado para não confundir. Parece muito, né? Às vezes as pessoas ficam com aquela coisa, poxa, mas parece que tinha o quê? Orgulho de quê? Mas isso é o complemento mesmo, preposicionado, da expressão orgulho, do nome, complemento nominal. Cuidado aí, certo? Próxima aula a gente segue, né? É isso aí, até lá.